Fala galera, vamos agora continuar com o nosso estudo das entidades da administração indireta. Já vimos o que? A autarquia e suas peculiaridades, suas espécies, e demos ali um trato na agência executiva, agência reguladora, lembrando que foram conceitos básicos, tá? Se você abrir a sua prova e tiver no seu edital agências reguladoras, lei, blá blá blá, acho que é 9.000 e alguns quebrados, né? Aquilo ali não é o suficiente, aí teria que ter uma aula só para agência reguladora que vai haver em momento oportuno, ok? Então, até aí tudo bem, tudo tranquilo, ali foi só conceitos básicos, você consegue fazer 80, 90% das questões da CESP com aqueles conceitos, a não ser que venha algo muito específico. Beleza? Show de bola, vamos que vamos. Vamos agora então falar das que faltam na administração indireta. E quais são essas que faltam? Fundações, empresas públicas e as sociedades de economia mista. Antes de começar, mais uma diquinha de estudo para complementar a passada, que é a seguinte: o nosso cérebro funciona como uma pilha de papel. E cada vez que você estuda uma nova matéria, você vai botando papel em cima dessa pilha. E você tem que fazer o quê? De tempos em tempos, tirar o que está lá embaixo para cima, para ir fazendo esse ciclo. Então essa é a explicação bem basiquinha do ciclo de estudo que eu falei anteriormente. Vai estudar, manda ver e aí a gente continua com as dicas aí nos próximos blocos. Beleza? Então vamos aqui continuar. Falando então das nossas fundações públicas, beleza? É aquele segundo tipo da administração indireta, segunda entidade ali que aparece, né, comumente. E essas fundações públicas, elas são criadas sem fins lucrativos, tá? Importante. Existem também as fundações privadas, certo? Existem também as fundações privadas, como a FCC, Fundação Carlos Chagas, por exemplo, tá? Mas aqui estamos falando das fundações públicas, beleza? E essas fundações públicas são de direito privado, não confunda. Elas não são fundações privadas, elas são fundações públicas de direito privado. Mas, Ricardo do céu, por que você botou esse asterisco aqui? Simplesmente pelo seguinte, para você lembrar que regra geral, as fundações públicas são de direito privado, mas, porém, entretanto, contudo, todavia, existem também as fundações públicas de direito público, que são as fundações autárquicas ou as autarquias fundacionais, ok? As de direito privado são regra, mas existem as fundações de direito público, como existem as fundações privadas, que aí não tem nada a ver com a administração indireta, aí é outro rolê, beleza? Elas também são autorizadas por lei. E por que esse bendito asterisco? Pelo mesmo motivo que estava aqui, meu aluno e minha aluna. Pelo seguinte, quando a fundação pública, ela é autárquica, ela é de direito público, ela vai ser criada por lei específica, tal qual uma autarquia. Por isso que ela vai ser uma autarquia fundacional. Show de bola. Mas quando a fundação é autorizada por lei, ela vai ser de direito privado. Então a autarquia autorizada por lei também a fundação autorizada por lei também é regra. Ou seja, vem lá na sua prova, fundações públicas são autorizadas por lei, certo? É a regra geral. Fundações públicas somente podem existir se forem autorizadas, podem existir somente se forem autorizadas por lei. É errado, a questão restringiu, existe as fundações públicas que são criadas por leis, que são as fundações autárquicas. Beleza? Lembra disso. Importante, a finalidade das fundações públicas são realizar atividades não exclusivas do Estado. As autarquias é o contrário, as autarquias elas têm atividades exclusivas, como por exemplo o seguro social. O seguro social é uma atividade exclusiva do Estado, né? A organização financeira pelo Bacen é uma atividade exclusiva do Estado. A CVM, Comissão de Valores Monetários, é uma atividade exclusiva do Estado, ok? Já as fundações, elas são atividades não exclusivas. Já vamos ver que atividades são essas, então lembra disso, sem fins lucrativos, atividades não exclusivas.
Essas fundações públicas também vão ter uma autonomia. Que autonomia é essa? Aquela autonomia administrativa, financeira, patrimonial, né? E por aí vai. Ela vai ter essa autonomia, claro que sempre nos limites da lei, tá? Existe uma situação que é a diferença aí entre a administração pública e a administração privada, que serve bem a isso, é mais um assunto de administração pública, mas serve muito bem para você embasar o direito administrativo, que é o seguinte: a administração privada, melhor explicar assim, pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Então a lei não proibiu, a sua empresa privada ou a empresa que você tem pode fazer, não proibiu, beleza? Já a administração pública pode fazer apenas o que a lei permite. Olha que diferença. Você tem 3 caminhos, a lei fala, você pode ir por aqui ou por aqui. Se você tiver uma empresa privada, você pode ir por aqui, se não for proibido, tá? Não tem nenhuma proibição de sair por aqui. Mas se você for uma empresa pública, uma da administração pública, né? Você vai poder apenas ir por aqui, porque você vai ter que ser vinculado à lei, ok? Então essa aqui é a principal diferença. Então sempre você vai ter essa autonomia e essa autonomia sempre vai ser dentro dos limites da lei. Vamos ver isso aqui melhor quando a gente for tratar de discricionariedade do Estado, beleza? E quais são exemplos de fundações públicas? O meu querido IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, porque, meu querido, que foi meu primeiro emprego público lá em 2009, 2008, sei lá. Foi meu primeiro emprego público que eu tinha um glorioso cargo de agente de pesquisa e mapeamento. Ia lá nas empresas e ficava catando os precinhos, né? Para poder fazer o IGPM, sei lá, até esqueci a sigla, mas era um medidor de inflação, ok? IBGE, bacana, fundação. Outra fundação pública, FUNAI, Fundação Nacional do Índio, né? Que vai lidar aí com questões indígenas, coisas do tipo, tá? Então aqui são FUNAI e IBGE, são situações que elas não são exclusivas do Estado, né? Elas vão lidar aí com outras coisas. Beleza? Show de bola? Vamos que vamos. A criação dela, vou ter que falar mais um pouquinho da criação das fundações públicas, lembrando que criação é uma força de expressão, porque, via de regra, as fundações públicas não são criadas. Via de regra, elas são o quê, meu aluno e minha aluna? Autorizadas. Não pode esquecer disso. As fundações públicas são, via de regra, autorizadas por lei específica. Mas aí que está uma coisa muito louca. Após elas serem autorizadas, beleza, elas estão lá autorizadas, mas elas só vão adquirir a sua personalidade jurídica, elas só registram a sua PJ, só adquirem a sua personalidade jurídica quando elas têm os seus registros feitos em cartórios, né, em atos constitutivos, coisas do tipo. Então, para a criação de uma fundação, ela precisa, via de regra, ser autorizada e registrada. Ok? E aqui tem um pequeno resuminho que fala exatamente isso, que quando a fundação pública for de direito privado, o que é a regra, né, for de direito privado, ela vai ser autorizada por lei, não é criada, é autorizada por lei e vai ter o seu registro, né, para poder adquirir a personalidade jurídica. Já quando essa fundação é de direito público, ou seja, uma fundação autárquica, ela vai ser criada por lei e não necessita do registro. Pega a diferença? A fundação é a única entidade da administração indireta que ela pode ser ou autorizada ou criada, pode ser direito privado ou público, as outras não. Autarquia é só direito público, empresa privada, sociedade de economia mista é só direito privado. Só na fundação que você tem esse Paranauê na cabeça. Show de bola? Tranquilo. E quais são as atividades, assim, base das fundações? Ela vai se dedicar a atividades assistenciais, educacionais, culturais, pesquisa, entre outras, certo? Então são atividades de assistência, educação, cultura, pesquisa. E aí que vem um detalhe
muito importante. Lembra que na autarquia a sua finalidade, a sua especialidade já era definida na lei que a criou? Legal. Na fundação, olha como a fundação é capiciosa. A atividade da fundação vai ser definida por lei complementar. Não esquece disso. Vamos fazer via de regra, uma fundação via de regra. Ela vai ser autorizada por lei específica, né? Vai nascer como direito privado, vai ser autorizada por lei específica, beleza? Vão lá e registrar ela para ela adquirir personalidade jurídica, beleza? E o que é que ela faz? Não se sabe. Aí depois disso, por lei complementar, ela vai ter a sua atuação definida. Não esquece, ok? Tá? Então, essa, por regra, é o jeito que funciona a fundação. Ok? Beleza? Show de bola. Então, passamos aqui essa partezinha mais difícil. Continuando. Novamente, ela vai ter uma responsabilidade civil objetiva, tá, gente? Isso aqui não é pacificado pela doutrina, tá? Alguns falam que sim, outros falam que não, mas via de regra vamos ter responsabilidade civil objetiva nos mesmos moldes que já explicamos. Também os seus funcionários vão ser regidos pela Lei 8.112, caso for uma fundação federal. Lembrando que qualquer ente de direito público interno, que são quais? União, estados, DF e municípios, podem criar fundações, podem descentralizar seus serviços para que autarquias, fundações, empresas públicas da economia mista, tá? E no caso das fundações federais, vai ser pela Lei 8.112, apenas nesse caso. Da mesma forma, ela vai ter o seu patrimônio impenhorável, inalienável e imprescritível, sendo essa inaliabilidade relativa. Da mesma forma, mesma coisinha que já falamos. Por conta disso, também seus pagamentos aqui serão em precatórios, tá? E aqui tem uma situação que vale também para as autarquias, que eu deixei para explicar agora para não ficar repetitivo, que são as suas prerrogativas processuais. Ah, tem outra situação também que é a imunidade tributária, tá? Que tá no material de vocês. Por que eu não tô levando isso aqui pro quadro? Imunidade tributária é algo que eu nunca vi ser cobrado em provas de direito administrativo. Se é muito raro, ela vai ser cobrada em provas de direito tributário. Então, a imunidade tributária ela é um assunto amplo, né? Um assunto assim que é cheio de regrinhas. Então, eu só coloquei no material de vocês os conceitos básicos, né, da imunidade tributária, que vão ter aí tanto as autarquias como as fundações. Beleza? Vamos lá. E tem as prerrogativas processuais. E aqui nós temos uma situação interessante, porque as prerrogativas processuais são vantagens, peculiaridades para que a Fazenda Pública possa se defender processualmente, tá? Até, se você estudou há uns 3 anos atrás, você pode ter na sua cabeça uma situação que é o seguinte: o dobro para contestar e o quádruplo para recorrer. Às vezes você tem isso na sua cabeça, às vezes você nunca viu isso. E o que eu quero dizer com isso? Antigamente, até 2016, tá? Essas prerrogativas processuais da administração direta e indireta eram o dobro para contestar e o quádruplo para recorrer. Eram assim. Agora não. Ou era o dobro para recorrer, quádruplo para contestar, não me lembro. Agora não. Depois do CPC, do Código de Processo Civil, né, que foi atualizado ali em 2015, 2016, depois do CPC, esses prazos processuais ficaram em dobro, tanto para contestar quanto para recorrer. Então, se por acaso faz tempo que você não estuda isso e está na sua cabeça dobro e quádruplo, esquece. Lembra só do dobro, é dobro, 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 dobro. Beleza? Então vai ser a prerrogativa processual que vai ter aí as fundações, as autarquias e as entidades da administração direta. E por que eu falo assim? Porque a gente vai ver que empresa pública e sociedade de economia mista não tem prerrogativa processual. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Então aqui acabamos as fundações, tá? Sempre lembrando, faz questão. Já já vou falar sobre isso, né? Se aqui acabamos as fundações, vamos então aqui falar das empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, vira pra cá. Continuando aqui.
empresas públicas e sociedades de economia mista. E como eu sou íntimo desses cidadãos aqui, né, no bom sentido, eu chamei a empresa pública de EP e sociedade de economia mista de SEM. Por que eu fiz isso? Porque eu quis. Mas é assim mesmo que se faz a empresa pública de economia mista, porque senão vai ficar muito grande aqui, ia tomar o quadro todo, né? Vocês já viram aí que a minha letra não é um primor, né? É legível, mas não é um primor, então eu abreviei, tá? Mas em muitas provas vem assim também, então vocês já aprendam. Empresa pública e sociedade de economia mista. Por que eu botei as duas juntas? Porque em muitas coisas elas se parecem. Então é interessante a gente estudar as suas características comuns e depois as suas distinções. Aí a gente fica, ó, certinho, legal no lance. Tudo vai dar certo. Beleza de Creuza? Então, maravilhosa. Então vamos que vamos. Primeira coisa, tanto empresa pública quanto sociedade de economia mista são entidades de direito privado. Ah, Ricardo, tem direito público nessas? Não. Ah, mas fundação tem, autarquia também tem? Não. Aqui é direito privado. Ah, Baiano, mas não tem isso aí. Baiano que eu sou baiano. Ah, Baiano, mas não tem essa situação? Não. É só direito privado. Ah, Baiano, e se vir aqui na minha prova falar o seguinte, as empresas públicas, elas são exclusivamente direito privado. Quando a CESP bota somente, exclusivamente, não sei o que, é errado. Para de fazer mandinga. Estuda o assunto, tá? Não tem essa de regrinha pra prova da CESP, senão todo mundo passava. Senão todo mundo fazia mais de 100 líquido aí. Se bem que estamos chegando perto, né? 20 PRF aí, 2018, né? 2018, 2019. Meu Deus, que prova. A nota de corte nunca vi igual, né? Mas é assim mesmo. O concurso está se tornando de pessoas cada vez mais especiais e eu tenho certeza que você é uma pessoa especial. Show de bola? Então vamos lá, direito privado. Porém, entretanto, contudo, todavia, você tem uma situação que é o seguinte, apesar de ser de direito privado, para você entrar na empresa pública e sociedade de economia mista, exige um concurso público. Exige concurso público. Importante, tá, gente? Em 2016, foi editada uma lei, que é a Lei das Empresas Públicas, tá? Que é uma lei que dá um monte de situaçãozinha, muito específica, e aqui não é o nosso foco destrinchar essa lei. Ia precisar de uma aula inteira só para essa lei, ok? Então aqui estamos falando os conceitos básicos, conceitos que vão fazer você acertar 100% das questões, a não ser que você abra seu edital e venha lá, lei blá 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 de 2016 em empresas públicas. Aí você tem que estudar aquela leizinha, saber os prazinhos, tudo bonitinho, beleza? Mas aqui não é esse foco, tá? Então, empresa pública, direito privado exige concurso público e, como regra geral, elas licitam, como regra geral, certo? Porque em algumas atividades elas são desobrigadas a licitar. E vamos falar disso aí quando falarmos de licitações, ok? A criação delas, o que também é um pleonasmo, uma figura de linguagem, porque elas não são criadas, elas são autorizadas, é como na regra geral das fundações. Olha como ficou fácil, ou seja, autorizadas por lei, mais o registro de seus atos constitutivos em cartório. Então, para criar tanto empresa pública como sociedade de economia mista, você precisa autorizar por lei e registrar em cartório. Show de bola! Finalidades, para que essas bacanas servem? E vamos lá, gente. Exemplos de empresas públicas. Liquigás Distribuidora, que eu também trabalhei na Liquigás, bons tempos de Liquigás. Liquigás Distribuidora, empresa pública. Precisa de concurso, né, como falei. BR Distribuidora, empresa pública, se não me engano. Petrobras é sociedade de economia mista. Transpetro é empresa pública, se não me engano. Caixa Econômica é empresa pública. Banco do Brasil é sociedade de economia mista. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é empresa pública, tá? BNDES, se eu não me engano, é empresa pública, BNDES. Então você vai ver várias, assim, exemplos, tá? Então é bom você saber os exemplos, tudo direitinho aí para você não se confundir, ok? Então, vamos que vamos. As finalidades, tanto de uma como de outra,
elas podem ser divididas em duas grandes áreas, que são serviço público ou atividade econômica. Como assim? Se ela for uma empresa pública ou sociedade de economia mista que presta serviço público, ela vai ter um tipo, uma situação. Se ela explora atividade econômica, ela vai ter outro tipo. Por exemplo, uma empresa de águas, uma empresa pública, vamos botar da Bahia, Embasa, né? Eu não sei nem se ela foi privatizada toda, aqui é Sanepar, no Paraná. Né? Então ela vai ser aí uma empresa pública, tá? Ela vai ter, não tenho certeza se a Sanepar é empresa pública, já foi privatizada, mas enfim. Se ela for uma empresa pública ou sociedade de economia mista, irrelevante para isso, ela vai estar prestando um serviço público, que vai ser a distribuição de água. Agora, por exemplo, se for criada uma empresa pública para explorar petróleo, uma empresa pública mineradora ou sociedade de economia mista, tanto faz, já vai ser uma exploradora de atividade econômica. Tá? Então vão ter aí situações diferentes. E uma dessas diferenças é que se ela for uma exploradora de serviço público, ela vai ter uma responsabilidade objetiva, que é o que a gente já explicou. E se for atividade econômica, vai ter uma responsabilidade subjetiva, que em resumo, a responsabilidade não vai decair na entidade, vai decair no agente. Tá? Na pessoa mesmo ali, no funcionário que fez a situação. Vai ser uma responsabilidade subjetiva. Em momento oportuno, vamos explicar direitinho toda essa situação. Agora que vem uma coisa muito interessante, meu aluno e minha aluna. Não é concurso público para entrar? Exige. Eu, quando entrei na Liquigás, lá como administrador, eu fiz concurso público para entrar na Liquigás. Na Petrobras tem concurso, o Banco do Brasil e Caixa Econômica, vocês estão careca de saber que tem concurso para entrar. Porém, quando você entra, você é regido pela CLT. Como assim? Pela Consolidação de Leis do Trabalho. Como assim? Você pode ser demitido. Enfim, tá? Você vai ter FGTS, você vai ter participação de lucros, você vai ter várias situações que você não tem na Lei 8.112, você não tem no regime estatutário, certo? Mas você não tem estabilidade no emprego, certo? Vamos falar disso quando for falar das leis especificamente, mas lembra disso. Apesar de entrar para o concurso público, você não tem estabilidade. Ah, então pode demitir o Banco do Brasil? Pode. Você também pode ser demitido de uma autarquia, mas é muito mais difícil. Você precisa de processo administrativo. Aqui você pode ser demitido sumariamente, ok? Há controvérsias? Há controvérsias, mas não é assunto para agora. Lembra que o regime de pessoal dos funcionários das empresas públicas de economia mista é CLT. Para todo mundo, não. Os grandões, aqueles bem miseravão mesmo, miseravona mesmo, aqueles que aparecem lá na Globo, que aparecem lá na televisão com aquele cano saindo dinheiro lá da Operação Lava Jato, essa galera é cargo em comissão. Ou seja, o que eu posso dizer com isso? Que são os dirigentes. Como assim? Fiz o concurso para a Petrobras e passei lá como engenheiro da Petrobras. Pô, show de bola, você é engenheiro da Petrobras, vamos lá embarcar em plataforma de petróleo, caralho, vamos lá fazer as coisas. Tranquilo. Entrei, tô lá seguindo minha vida como petroleiro, trabalhei, virei gerente. Porra, mandou ver. Trabalhei e virei diretor ali de uma área. Mandou ver. Puta, vou virar então, vou trabalhar para ser presidente, para ser do conselho administrativo. Tá? Você como funcionário efetivo, você não vai chegar lá por essa via. Você vai chegar lá apenas de cargo comissionado. E vamos ver que cargo em comissão é aquele que o Poder Executivo ele tem a liberdade de nomear e exonerar a hora que ele quiser. Como, por exemplo, entrou um novo presidente, mudou-se o presidente da Petrobras, mudou-se o presidente do Banco do Brasil, né? Etc, etc, etc. Não é um cargo de carreira, tá? É um cargo em comissão. Então, os seus dirigentes, eles não são CLT, eles são cargo em comissão que vão ser pelo regime estatutário, né? Subsidiariamente, porque eles são de livre nomeação e exoneração. Sempre bom lembrar dessa peculiaridade, ok? Beleza. Aqui, você tem o patrimônio, tá? E por que eu botei esse asterisco aqui? Porque a doutrina se divide. Mas basicamente vamos pensar assim, lembra que a fundação e a autarquia era impenhorável, imprescritível, insuscetível e inalienável? Aqui também vai ser
caso a entidade seja prestadora de serviço público e esses bens estejam intimamente ligados à prestação do serviço público. Por exemplo, imagina que você tem uma empresa pública de água e tem a tubulação lá, o tratamento de água central. Pode penhorar isso? Não, né? Porque aí todo mundo fica sem água. É um serviço público, beleza? Isso é o que diz a doutrina, não é pacificado. Já quando é uma situação que explora atividade econômica e não está avessa ao serviço público, como um carro, material, móvel, sei lá, aí não, aí você pode vender, né? Você pode alienar, pode penhorar, você tem uma liberdade maior. E essas entidades não têm prerrogativas processuais, que são aquelas ali, né? Nossa, não tem prerrogativas processuais. Aqui até eu me superei. Vou até apagar aqui porque ficou feio. Tá? Mas elas não têm prerrogativas. Nossa, piorou. Enfim, não tem prerrogativas processuais. É difícil escrever aqui embaixo. Beleza? Então, olha só, olha a pegadinha. Se eu te falar o seguinte, toda entidade de direito privado não tem prerrogativa processual. Aí você lembra, pô, empresa pública de economia mista, direito privado não tem prerrogativa processual? Verdade. E as fundações? As fundações têm as prerrogativas processuais delas, tá? Então não vamos aí confundir. Beleza? Tranquilo. Essas aqui são as semelhanças. Olha que bacana, aprendemos tudinho. Vamos então para as distinções. E vamos que vamos. Já vimos as semelhanças e distinções do que, meu Brasil? EP e SEM. Porque eu sou íntimo, empresa pública de economia mista. Eu chamo pelo apelido. Show de bola? E quais são as distinções? Basicamente se dividem em três. Primeira delas, capital social. Como assim capital social? De que forma o dinheiro, a bufunfa, a grana que foi feita para criá-la, que constitui ela, que está no seu contrato social, é distribuída. E aí, vamos lembrar disso, não esquece. Primeiro, se for empresa pública, é 100% público. Todo o dinheiro que está na Caixa Econômica e na Liquigás é 100% público. Por isso que você não consegue comprar ação na Bolsa. Tenta comprar uma ação da Caixa Econômica, miserável. Não consegue. Você vai comprar uma ação do Banco do Brasil. Porque aqui você está em empresa pública. Você não tem capital privado, tá? Não tem capital privado na empresa pública. Ele é 100% público. Ah, então é 100% da União? Não. Pode ser. Quando ele é só 100% de um ente federado, você vai ter uma empresa pública pessoal, ou seja, de uma pessoa jurídica só de direito público interno. Se você tem uma empresa pública que tem capital da União, um pouco do Estado, um pouco de alguns municípios, você vê que ele continua sendo 100% público, mas aí ele vai ser pluripessoal. Ok? Show de bola? Beleza. Já na sociedade de economia mista, ele vai ser público e privado. Olha que maravilha. Por isso que eu consigo comprar uma ação da Petrobras. Por isso que eu compro uma ação do Banco do Brasil. E como vai ser isso? Lembre-se, pelo menos 50% mais um das ações com direito a voto, ou seja, ações ordinárias, mas esse direito empresarial você não precisa saber. O que você precisa lembrar é que 50% mais uma, não é 51%, tá, gente? É 50% mais uma ação. Por exemplo, você tem 10 mil ações da Petrobras no total. O poder público tem que ter 5.001, tá? Então, 50% mais uma com direito a voto, as ações com direito a voto, que você tem ação sem direito a voto, que é as preferenciais, e ações ordinárias, que têm direito a voto, elas têm que ser obrigatoriamente do poder público. Por quê? Porque senão o poder público perde o controle da empresa. Ele vai passar para o controle da iniciativa privada, tá? E o resto dele pode ser privado. Não tem problema. Isso aqui é a nossa sociedade de economia mista. Outra diferença é a forma societária. E qual é essa diferença? É que a empresa pública, ela pode adotar qualquer forma admitida no direito. Qualquer forma?
Qualquer forma. Empresa pública pode adotar qualquer forma admitida no direito, EIRELI, simples, sei lá, um monte de forma de direito empresarial aí, faz tempo que eu não vejo isso aí, tá? Então qualquer forma admitida no direito, contanto que sempre seu capital seja 100% público. Já a sociedade de economia mista, ela vai ser sempre sociedade anônima, SA. Só lembrar, sociedade de economia mista, sociedade anônima. Sociedade de economia mista, sociedade anônima. E acabou-se. E a última distinção delas, né, que a gente pode elencar, é a situação da justiça. Que o que acontece? Quando você tem um processo contra uma empresa pública, vai ser a justiça comum do ente. Como assim? Você tem uma empresa pública federal e você vai processar ela, esse caso vai ser processado na Justiça Comum da União, na Justiça Comum Federal. Você tem uma empresa pública estadual, na Justiça Comum Estadual. Você tem uma empresa pública municipal, é na estadual também, né? Porque você vai ter a Procuradoria do Município, né? Que vai ser ali da situação da Prefeitura, mas essas coisas vão acabar sendo da Justiça Estadual. Já quando, isso aqui então é empresa pública. Já quando for uma sociedade de economia mista, não importa se ela é federal, como a Petrobras, o que quer que seja, os seus processos vão ser lidados sempre na esfera estadual, no estado ali que aconteceu a situação, ok? Então vamos lembrar, empresa pública na justiça comum do ente, ou federal ou estadual, e sociedade de economia mista sempre na estadual. E essas são as distinções. Ok? Beleza? Vamos que vamos! Vamos então para cá, para essa tela. CESP 2018. Fundações públicas federais são órgãos que possuem personalidade jurídica de direito público. Olha aí que já complica, são órgãos de direito privado, a não ser que sejam fundações autárquicas e que realizam principalmente exploração de atividade econômica. Não, isso aqui pode ser o quê? Empresa pública e sem. Tudo errado, né? Não tem nem o que falar. Erradinho. Próxima. Empresas públicas federais têm personalidade jurídica. Não necessitam de lei específica que autorizem sua criação e podem ter patrimônio próprio. Olha só. Elas têm PJ? Tem, claro que elas têm personalidade jurídica, não tem nenhum erro nisso. Elas não necessitam de lei específica que autorize? Claro que necessita. Empresa pública de economia mista, elas são autorizadas por lei específica. Tá? O resto é irrelevante. Erradinho. Próxima. No âmbito da administração pública, entidade criada para atuar na assistência médica poderá consistir em empresa pública. Olha que bacana. Falou poderá, não falou deverá. Pode ser também uma fundação, tá? Mas poderá ser uma empresa pública se envolver geração de lucro. Então, pode uma empresa pública trabalhar na assistência médica? Pode, se envolver geração de lucro. Ou fundação pública, se tratar de entidade sem fins lucrativos. Não podia estar mais perfeita, certinho. Mais uma. Dado o caráter privado da sociedade de economia mista, show de bola, o Tribunal de Contas da União está impossibilitado de exercer seu controle externo. Claro que não. Vem aqui para mim um pouquinho. Olha só para explicar isso aqui rapidinho, o Tribunal de Contas, né, ele exerce o controle externo. O Congresso Nacional é o titular do controle externo, tendo aí como auxiliar o Tribunal de Contas da União. E esse controle externo vai lidar com toda a entidade que guarde, arrecade, gerencie, administre, use dinheiro público, né, bem amplo, tá? Vão estar devidos ao controle do Tribunal de Contas. A única situação que não tem que prestar contas é a OAB, né, porque a OAB pode tudo, mas é lógico que as empresas públicas de economia mista, elas são, na parte pública, né, na parte concernente ao seu dinheiro público, ela vai necessitar prestar contas e vai estar sujeita ao controle do Tribunal de Contas da União, ou do Estado, ou do município, se assim for, ok? Volta para cá, então essa questão aqui está erradinha. E vamos para mais uma. Empresa pública difere da sociedade de economia mista. Olha só, diferenças. No que se refere à personalidade jurídica, não. Se refere à formação do capital social,
forma societária e competência processual. Aí você tem distinções. A PJ das duas é igual, as duas são de direito privado. Então essa questão aqui está errada. Volta para mim. Então é isso, meu aluno e meu aluno. E espero que vocês tenham tido um bom proveito. Tá no material de vocês tudo certinho. Estuda, faz questão. Muito obrigado e até a próxima.